Olá, meus queridos irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida e também sobre a sua família. Bem-vindo mais uma vez ao programa Novo Alvorecer. Este programa é uma realização da Igreja Assembleia de Deus Templo Central, situado na Rua Princesa Isabel, número 52, no centro da cidade de Caratinga. No programa de hoje, você estará louvando ao Senhor Jesus e também recebendo a ministração da Palavra de Deus em uma mensagem que eu ministrei na quinta-feira da Vitória da semana passada, abertura do novo propósito do Culto da Vitória. A campanha é Tempo de Restituição. Deus é poderoso para restituir na sua vida tudo aquilo que você perdeu. Muita gente com família destruída, vida financeira destruída, vida espiritual, vida ministerial, enfim. O diabo está cumprindo o seu propósito na terra. Jesus disse que ele veio não para fazer outra coisa a não ser roubar, matar e destruir. E ele tem conseguido fazer isso na vida de muita gente. Então nós estamos em uma batalha espiritual, em um propósito, no culto da vitória. Quinta-feira, às 19 horas, aqui no nosso Templo Central, na Rua Princesa Isabel, número 52, no centro de Caratinga. A mensagem de hoje é uma mensagem que eu ministrei aqui no Culto da Vitória. Eu gostaria que você meditasse nessa palavra e tivesse a sua vida edificada no nome do Senhor Jesus. Um rápido intervalo e na sequência nós louvaremos ao Senhor Jesus e aí sim você vai receber a ministração da Palavra de Deus. Quadragésimo primeiro aniversário do Grupo de Mulheres do Círculo de Oração, na Assembleia de Deus de Iapu. De 30 de outubro a 1º de novembro. Tema: Mulheres que fazem a diferença. Preletores: Pastor Ari Coelho de Caratinga e Pastor Jorge Carlos de Manhuaçu. Cantores: Cleiton e Alexandre de Iapu e Antônia Gomes de Goiânia. Eu vou beber d'água, vou comer do pão, eu vou seguir em frente, vou ser campeão. Deus vai andar comigo, vai me ajudar no meio do deserto, na fúria do mar. Eu vou seguir em frente, não vou desistir. Eu vou louvando a Deus, pra isso é que eu nasci. E se acaso a noite me fizer chorar, eu sei que de manhã Deus vem me consolar. Participe do Culto da Vitória com um novo propósito. Campanha Tempo de Restituição. Quinta-feira às 19 horas, na Assembleia de Deus Templo Central. Você e sua família não podem perder. E leva-me às águas tranquilas. Anelo tê-lo bem junto a mim. Minha esperança é tua palavra que jamais desamparou aquele que busca tua face e quer viver para ti, pensar só em ti, romper com as barreiras do mundo aqui, voar com o Pai nas asas da fé, ser revestido de glória e poder. Amo o Senhor.
Viver para ti, pensar só em ti, romper as barreiras do mundo aqui, voar com o Pai nas asas da fé e ser revestido de glória e poder. Amo, Senhor. De glória e poder, amo em ti, só em ti, as barreiras do mundo aqui, voar com o Pai nas asas da fé e ser revestido de glória e poder, amo Senhor. Versículo 19 começa com uma pergunta: há ainda semente no celeiro? Até agora a videira, a figueira, a romeira e a oliveira não têm dado seus frutos, mas desde esse dia vos abençoarei, diz o Senhor. Você crê nessa palavra? Amém? Então você pode se assentar, que Deus te abençoe grandemente. Amém. Querido, eu preciso que você tenha um pouquinho de calma comigo no início dessa introdução. Eu não quero ficar preso em detalhes aqui de contexto, mas para você se interagir, eu preciso dizer algumas coisas aqui para você caminhar comigo na palavra. A Bíblia vai dizer que Judá foi levada para o cativo em 3 turmas e também regressaram em 3 turmas. Sob um decreto imperial, a primeira turma, liderada por Zorobabel, volta 538 a.C. As 3 turmas, cada uma delas tinha uma missão específica. A primeira turma, liderada por Zorobabel, era nesse ano que eu acabei de mencionar, 538. A missão dessa turma era que trabalhassem na reconstrução do templo. A segunda turma, liderada por Esdras, que trabalhasse na adaptação das leis e aplicasse ao povo para que voltassem à observação das leis. A terceira turma, liderada por Neemias, que trabalhasse na reconstrução do muro, que tratava-se da segurança da cidade. A Bíblia vai nos dizer que nos 2 primeiros anos que essa primeira turma, liderada por Zorobabel, e que Ageu estava inserido nesse contexto, eles trabalharam com todo fervor, com toda dedicação, para cumprir aquilo que Deus havia lhes determinado. Ao passar os 2 primeiros anos, a história bíblica vai dizer que por uma perseguição houve um novo decreto, atrapalhando então a reconstrução. A Bíblia vai dizer que esse decreto vai durar por cerca de 16 anos. Um decreto que embargou a reconstrução, ninguém podia colocar nem mais um tijolo sequer. Durante esse tempo que a obra ficou parada, a história vai nos mostrar que os judeus se dedicam nas suas vidas pessoais a construir as suas casas, as suas moradias, ao plantio. E a Bíblia vai dizer então que ao passar esses 16 anos, um novo decreto vem jogando abaixo aquele primeiro decreto, dando liberdade para que voltassem a reconstruir. A história bíblica vai dizer que agora, embora eles tivessem liberdade para voltar à reconstrução,
Eles continuaram a dedicar-se nas suas vidas pessoais, a construir as suas casas, a dedicar as suas famílias, e sequer deram importância para aquilo que Deus havia lhes ordenado. O que vai acontecer a partir daí? A missão era uma missão clara, e existem épocas da nossa vida, meus irmãos, que é necessário Deus trabalhar em algumas áreas específicas nossas, para que nós então consigamos ouvir a voz de Deus. Se você quer saber a área onde nós mais somos despertados para ouvir a voz de Deus, é quando o Senhor resolve tocar na vida financeira de cada um de nós. Você quer ver uma coisa? A época em que nós mais somos fiéis não é no tempo da bonança. É claro que existem exceções, mas a época em que nós mais nos esforçamos para sermos fiéis é exatamente na época da escassez, quando alguma coisa não vai bem na nossa vida financeira, quando a lata lá na despensa está vazia, quando a conta bancária talvez esteja no vermelho, quando você olha para o guarda-roupa e não existe muitas opções de roupas para você usar. Aí normalmente as pessoas correm para o altar, vai para a oração, frequenta os cultos menos frequentados, passa a fazer compromisso, um voto de fidelidade financeira, ser dizimista, ser ofertante, e por aí vai. Deus resolve tratar com eles exatamente nessa área, porque eles perderam nesse tempo a sensibilidade espiritual. O que vai acontecer? Olha o que Ageu vai profetizar para o povo, porque nesse meio de tempo, enquanto que o povo estava insensível à voz de Deus, Deus nunca vai deixar, irmãos, alguém passar por uma situação desavisadamente. Deus levanta então o profeta Ageu como uma voz profética nesse tempo, por volta do ano 520 a.C. A missão de Ageu era colocar o dedo na ferida de Judá, era mostrar para eles que a dificuldade que eles estavam enfrentando era resultado dessa falta de audição espiritual. Agora Ageu surge não só para mostrar onde é que estava o erro, mas também para mostrar o caminho da solução daquele problema. Ageu vai profetizar e vai dizer no versículo 6 do capítulo 1, um texto que você conhece. Olha o que é que Ageu vai dizer: vocês estão semeando muito e recolhendo pouco, comem e não se saciam, vestem e não se aquecem. O que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saco furado. É exatamente isso. Olha o que Ageu vai dizer no versículo de número 16 e também 17 do capítulo de número 2. Primeiro versículo 17, vamos de trás para frente aqui. Olha o que Ageu vai dizer na mando de Deus: feri a vossa seara com queimadura, com ferrugem e com saraiva, e toda a obra das vossas mãos, contudo não houve entre vós quem voltasse para mim. Versículo 16, naquele tempo vocês vão aos celeiros procurar uma medida de 20, encontram só uma medida de 10. Vocês vão aos lagares procurar uma medida de 50 e encontram só uma medida de 20. É exatamente isso que você acabou de ouvir. Aí Ageu surge com uma mensagem restauradora. Ele diz: olha, o resultado da insensibilidade espiritual é o que vocês estão enfrentando. Essa escassez, essa falta de alimentação, falta de recurso. O assalariado recebe o salário e o salário não dá, como se colocasse ele num saco furado e fosse perdendo ele pela sua caminhada. Agora vem Ageu e diz o seguinte: se vocês quiserem mudar o quadro dessa história, voltem o vosso coração para Deus, lancem os alicerces do templo, coloquem o vosso coração nisto. Olha, a videira não tem produzido, a figueira não tem produzido, a romeira também não tem produzido, a oliveira não tem produzido, mas desde esse dia, é o versículo que nós lemos. Que dia é esse? Desde o dia que vocês lançarem os alicerces do templo, colocarem o vosso coração nisto,
eu vos abençoarei, diz o Senhor. Agora escute uma coisa aqui, meu querido irmão. Onde é que Deus deveria trabalhar para que o povo de fato se sentisse abençoado? Deus deveria trabalhar na área de maior necessidade do povo. Qual que era a área de maior necessidade? Estava faltando para eles recursos para o sustento básico da vida. Estava faltando o que comer e o que vestir. Deus deveria trabalhar exatamente nesta área, na área de maior necessidade do povo. Levante a tua mão para o céu, porque eu quero liberar uma palavra profética sobre a sua vida aqui nessa noite. Eu quero declarar aqui no nome do Senhor Jesus Cristo, que Deus está trabalhando na área de maior necessidade sua. Eu não sei o que você precisa, eu não sei qual é o dilema que te cerca, mas receba essa palavra nessa noite no nome de Jesus. O Senhor vai trabalhar na área de maior necessidade sua. Se você recebe essa palavra ainda de mãos levantadas, diga alguma coisa para o Senhor aí que enaltece o seu nome. Aleluia, 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 aleluia. Agora escute. Como que iria providenciar recursos? Isso sairia da terra. A história diz, a época que Ageu foi chamado para profetizar, era inverno em Israel. A solução do problema consistia em exatamente plantar. Observe que o plantio, observe aqui que a romeira, a figueira, as plantas da oliveira não estavam produzindo. Se você for examinar o contexto, que semeava na terra, trigo não colhia, era tudo pela metade. Procuraram uma medida de 20, só acharam 10. A terra iria produzir. Era inverno. Ageu surge com uma mensagem desafiadora, dizendo: Deus vai suprir a necessidade. Eu orgulhosamente morei na roça até os meus 15 anos de idade. Não faz muito tempo que eu saí de lá, né? Alguns poucos anos que eu saí de lá. E você sabe muito bem, mesmo você que não morou na roça, que a época de frio, a época do inverno, não chove. A terra está seca, a terra está fria, a terra está improdutiva. Ageu surge com uma mensagem desafiadora, dizendo aos pais de famílias: apanhe a semente no celeiro e lance a semente mesmo em terra seca, porque Deus vai fazer a terra produzir. Apanhe a semente. Olha, esse texto aqui usado, se não for para examinar o contexto, beleza, mas ainda há semente no celeiro, não tem nada a ver com a mensagem missionária que muita gente prega aí. Ageu diz para os chefes de famílias: apanhe a semente que vocês estão com elas guardadas no celeiro. Os chefes de famílias, ao fazerem a sua colheita, recolhia lá do melhor da sua colheita o melhor fruto e reservava guardadinho num canto a 7 chaves, para que no próximo período de chuva aquela sua melhor colheita pudesse ser semente para o plantio. Hoje é mais fácil, ele vai no mercado agrícola e já tem lá tudo prontinho para ele. Naquele tempo não era. Ageu aparece com uma mensagem desafiadora aos pais de famílias: vão lá, peguem essa semente no celeiro e lance essa semente em terra, porque Deus vai fazer a terra produzir. Aí você pode dizer: como a terra vai produzir? É exatamente nessa época que alguém diz, que o salmista escreve o Salmo 126, dizendo que aqueles que semeiam em lágrimas, andando e chorando, voltará com alegria, trazendo consigo seus molhos. E a quem acredite que à medida que os chefes de famílias semeassem chorando e andando, é como que as lágrimas que caíssem sobre a cova em que estava a semente iria produzir efeito de chuva, e eles voltariam para casa depois com uma colheita abundante.
Ageu aparece então com essa mensagem desafiadora: ainda tem semente no celeiro? Ou seja, era uma pergunta para apertar. Vocês pegaram a semente no celeiro, seguiram a orientação de Deus e jogaram uma semente, mesmo em terra seca, ou vocês estão guardando a semente no celeiro? Ele faz a pergunta: ainda tem semente no celeiro? Se ele faz essa pergunta, irmão, significa que muitos chefes de famílias apanharam mesmo a semente e lançaram em terra. Mas com certeza ele tinha informação, Ageu tinha essa informação, de que muitos pais de famílias não pegaram a semente e lançaram em terra seca. Deixaram uma semente guardada no celeiro. E é exatamente isso aqui que eu quero pregar. Quem quer ser abençoado por Deus? Primeira coisa para que eu e você sejamos abençoados por Deus: creia na voz de Deus. Quem seguiu a orientação seria abençoado, iria ter uma colheita farta. Creia na voz do Senhor. Existem coisas que Deus nos fala que parece verdadeira maluquice. Tem coisa que Deus nos diz, irmãos, que se a gente for procurar lógica humana, a gente vai desanimar. Aliás, esse é o segredo da fé. A fé é o firme fundamento das coisas que não se pode ver. O que é que isso quer dizer? Você não encontra lógica. A fé produz resultado de coisas que não se pode apalpar. A fé produz resultado de coisas que a lógica não produz. Creia na voz de Deus. Você quer ver alguém que creu na voz de Deus e foi extremamente abençoado, em detrimento a outro que preferiu seguir a sua própria visão? A Bíblia vai dizer em Gênesis capítulo 13, tem uma história interessantíssima aqui. Os servos de Abraão e Ló começaram a entrar em atrito. Diz o texto que Abraão chega para o seu sobrinho Ló e diz para ele: olha, você pode escolher o caminho que você quer seguir. Se você escolher o norte, eu vou para o sul. Se você escolher o leste, eu vou para o oeste. Eu vou tomar a direção ao contrário do caminho que você tomar. Abraão deu para Ló a oportunidade de escolher. A Bíblia vai dizer que Ló ergue os olhos. Eu penso que, não sei se Ló era do meu tamanho, mas sabe quando alguém da minha estatura, um baixinho, quer ver algo que está longe, em pé na ponta do dedão, assim, ó. Eu imagino Ló esticando os pés, ergueu a cabeça. A distância, diz a Bíblia, que ele avista uma campina verdejante. Ele escolhe a direção daquela campina. Abraão segue direção oposta. Você conhece muito bem o destino de Ló e a sua família. Ló foi para as terras de Sodoma e Gomorra. E você conhece muito bem o resultado catastrófico do tempo que ele morou naquelas terras. Para ele não fazia diferença se aquela campina verdejante fazia divisa com a cidade do pecado chamada Sodoma. O que ele queria era lucro imediato, irmãos. Crer na voz de Deus requer isso de nós: abrir mão do lucro imediato. Porque quando nós decidimos confiar inteiramente na voz de Deus, nós deixamos as coisas acontecerem no seu tempo, na sua hora, no seu momento. Mas quando nós decidimos confiar na nossa própria vista, nós queremos o aqui e o agora. Mas isso é perigoso e prejudicial ao extremo para nós. Creia na voz de Deus. Você está disposto a isso? Sabe o que é confiar na voz do Senhor? Aqueles chefes de famílias que confiaram, seguiram a orientação, estaria agora com uma colheita farta e suprindo a sua necessidade de sua família. Confiar na voz de Jesus é o que está em Mateus 17, 27, uma história interessante. Pedro
era o para frente entre os discípulos. Chega um dos funcionários do império, pergunta aos discípulos, olha, teu mestre paga imposto. Pedro imediatamente, sim, paga. Ei, o problema não foi eu responder que Jesus pagava. O problema foi ele responder sem perguntar a Jesus. Sem obter de Jesus uma resposta. Quando Jesus chega, Jesus... Esta mensagem, nós continuaremos com ela no programa de amanhã. Não perca, portanto, programa Novo Alvorecer amanhã, a partir das 22 horas, com a continuação desta mensagem. Está chegando a Késia, tem a agenda do programa de hoje. Daqui a pouquinho eu estarei orando e abençoando a sua vida no nome de Jesus. Olá, Adilson, você aí de casa, bem-vindo a mais uma AD Agenda. Do dia 16 ao dia 18 de outubro, aniversário do Círculo de Oração na Assembleia de Deus no bairro Santo Antônio. Também do dia 16 ao dia 18 de outubro, aniversário do grupo de jovens e mulheres na Assembleia de Deus em Santa Efigênia. Do dia 24 a 25 de outubro, aniversário do Círculo de Oração na Assembleia de Deus em Vermelho Novo. Do dia 31 de outubro a 1º de novembro, aniversário do Círculo de Oração na Assembleia de Deus em Iapu. Essas e outras informações acesse o nosso site www.adcaratinga.com. Até a próxima! O 41º aniversário do Grupo de Mulheres do Círculo de Oração, na Assembleia de Deus de Iapu. De 30 de outubro a 1º de novembro. Tema: Mulheres que fazem a diferença. Preletores: Pastor Ari Coelho de Caratinga e Pastor Jorge Carlos de Manhuaçu. Cantores: Cleiton e Alexandre de Iapu e Antônia Gomes de Goiânia. Eu vou beber d'água, vou comer do pão, eu vou seguir em frente, vou ser campeão. Deus vai andar comigo, vai me ajudar. No meio do deserto ou na fúria do mar, eu vou seguir em frente, não vou desistir. Eu vou louvando a Deus, pra isso é que eu nasci. E se acaso a noite me fizer chorar, eu sei que de manhã Deus vem me consolar. Participe do culto da vitória com um novo propósito. Campanha Tempo de Restituição. Quinta-feira às 19 horas, na Assembleia de Deus Templo Central. Você e sua família não podem perder. E leva-me às águas tranquilas. Caminhando para o encerramento do programa de hoje, eu quero orar com você neste momento. Vamos juntos formar um exército de intercessores. A Bíblia diz que tudo quanto nós pedirmos no nome de Jesus, nós iríamos alcançar. O Senhor diz ainda para Jeremias: buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o coração. Seu coração está preparado? Então vamos orar ao Senhor nesse momento. Senhor, nós te damos graças pela Tua presença em nós, pela salvação concedida a nós, em nome do Senhor Jesus, pela morte dele na cruz do Calvário. Continue nos abençoando, nos dando graça, abrindo, Senhor, esta porta, repreendendo esta enfermidade, trazendo salvação e libertação para esta pessoa que me assiste. Entra, Senhor, com um propósito de salvação na casa deste homem e desta mulher. Esta é a nossa oração no nome do Senhor Jesus. Amém. Chegando ao final de mais um programa Novo Alvorecer. E eu quero dar aqui um anúncio importante para você antes de nós encerrarmos o programa de hoje. Cadastre aí no seu número de celular. Esse número que aparece no seu visor é um número do WhatsApp aqui do programa Novo Alvorecer. Você vai me enviar algumas perguntas, você vai gravar aí bonitinho aí em algum lugar da sua casa, né, no seu celular, e me mandar um vídeo com uma pergunta, algo que você gostaria muito de uma resposta.
mandar para a gente aqui no programa Novo Alvorecer. Na semana que vem, nós vamos iniciar um novo quadro e nós vamos passar aí por um processo de seleção desses vídeos e algum pastor vai responder a sua pergunta, tá certo? Anote aí esse número que aparece no seu visor, grave o vídeo e mande para a gente. Nós vamos a cada dia interagir mais com você, telespectador do programa Novo Alvorecer. Nós estamos terminando o programa de hoje, retornaremos amanhã. Fique na graça e na paz do Senhor Jesus. Até o nosso próximo encontro, se Ele assim nos permitir. Até lá.